Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou Germana Leitão, sou biomédica, sou especialista em citologia clínica e preceptoria no SUS. E venho aqui convidar você, biomédico, que se formou agora e que está se preparando para concurso, para ver comigo agora uma questão que é bastante comum em concurso público. Então, vem comigo e vamos descobrir como a gente pode rapidamente fechar o raciocínio e acertar essa questão na prova de concurso público. Vamos lá? Então, eu vou falar sobre uma questão de hematologia clínica. E aí a gente vai pegar uma questão de concurso, que é um caso clínico, para a gente debater. E nesse aqui, ó, o título fala: uma mulher com 39 anos de idade vem sentir o cansaço e fraqueza crescente nos últimos meses. Foi realizado o diagnóstico de anemia, com uma concentração baixa de hemoglobina. Então, aqui ele já está dizendo que o diagnóstico foi feito, já é anemia, né? Com a concentração baixa de hemoglobina, o laudo descritivo do eritrograma, ou seja, da série vermelha, relatou a presença moderada de microcitose e hipocromia. A doença que pode ser a causa para essas alterações laboratoriais é: nós temos como alternativa A, leiomioma. Alternativa B, anemia perniciosa. C, pneumonia. D, anemia hemolítica autoimune. E E, anemia esferocítica. Aqui de cara, como no enunciado ele já vem dizendo que o diagnóstico é anemia, então a gente já elimina a letra C e a letra A. Então eu só fico com anemia perniciosa, anemia hemolítica e anemia esferocítica. Para a gente poder entender o que ele quer falar aqui nesse laudo, que tipo de anemia entra nessa alteração aqui, a gente precisa entender o que é o hemograma, que é o exame onde a gente vai dar o diagnóstico da anemia. Então, o hemograma é um exame simples, ele tem baixo custo e ele pode ser feito automático ou manual. E nele contém muita informação. Na verdade, a gente fala que o hemograma é o pontapé inicial para o clínico poder dar um direcionamento do que o paciente tem e qual tratamento ele vai seguir. Então, hoje, a maioria dos laboratórios clínicos utilizam o aparelho de hematologia automatizado. Esse aparelho ele trabalha através de um método chamado de bioimpedância, onde eu tenho dois feixes de luz e as células passam entre os feixes e a partir daí ela é contada. Esse aparelho também já sai os índices hemantimétricos, que são VCM, HCM e CHCM, que a gente vai ver mais na frente. Embora esses índices eles são calculados e é importante que você saiba como acontece esse cálculo, certo? Que também é bastante comum ser cobrado em prova de concurso. Então, primeiramente, o que é que eu vou encontrar no hemograma, né? Eu vou ter os componentes celulares, desculpa, que são os eritrócitos ou hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Nos leucócitos eu vou ter os linfócitos, os monócitos e os granulócitos, que incluem neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Mas, para a gente só vai interessar o eritrograma, que é o estudo da série vermelha. O leucograma é o estudo da série branca e o plaquetrograma é o estudo das plaquetas. Esses três estudos compreendem o que a gente chama de hemograma, ok? Então, minha gente, quem tiver dúvida, pergunta aí no chat, no YouTube, e pode tirar dúvida que próxima aula a gente já tira essa dúvida, porque o que importa é que vocês passem no concurso e vocês podem contar comigo. E o eritrograma, que é o que vai me interessar. Então, o eritrograma é a parte do hemograma que avalia a massa eritróide circulante, ou seja, as hemácias que estão circulando na circulação sanguínea. Ele avalia de forma quantitativa e qualitativa. O que é isso, Germana? Quantitativa, o próprio nome já está dizendo, da quantidade, do volume. E a qualitativa é da qualidade, de que forma essa hemácia está na corrente sanguínea. Então, a análise quantitativa nós temos
a contagem de hemácias, a concentração de hemoglobina, o hematócrito, a hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, o volume corpuscular médio, que é o VCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, e nós ainda temos o RDW, que é o coeficiente de variação de volume de glóbulo vermelho ao redor da média. Como é que acontece a contagem de eritrócitos? Se for através de forma automatizada, a própria máquina, através de bioimpedância, que eu expliquei mais no começo, já vai fazer essa análise. De forma manual, que hoje praticamente não existe, faz através da câmara de Neubauer, certo? O coeficiente de variação para testes automatizados é de mais ou menos 2%, então é altamente confiável. E o valor de referência varia de homem para mulher e de laboratório para laboratório. Então aqui eu botei mais ou menos um perfil onde a margem de referência é de 5,3 para homem e 4,7 para mulher, variando mais ou menos 0,8, ou seja, pode ser mais 0,8 ou menos 0,8. A diminuição na contagem de hemácias a gente chama de eritrocitopenia, eritrocitopenia. Quando é acompanhado da diminuição de hemoglobina, a gente chama isso de hemácias, certo? Hemácias não, minha gente, corta. De anemia. Eu tô doida. Enfim, e a eritrocitose, quando acompanhado de aumento do hematócrito e da hemoglobina, a gente chama o fenômeno de poliglobulia. Mas o que interessa para a gente é a eritrocitopenia, porque a gente quer saber o diagnóstico da anemia microcítica e hipocrômica. A dosagem de hemoglobina ela é feita nos aparelhos, através de uma técnica de espectrofotometria, ou ela pode ser dosada manualmente através do aparelho de espectrofotômetro. Qual a maior causa de erro para a dosagem de uma hemoglobina estar errada? Primeiro, soro lipêmico, que é aquele soro branco, né, de quem tem muito triglicerídeo e colesterol. Alta contagem de leucócitos. Por quê? Porque o leucócito aumentado, ele camufla a quantidade de hemoglobina e sujeira na leitura. Nós temos um valor normal aí de referência, mas como eu disse a vocês, varia de laboratório para laboratório porque depende da máquina. De 15,3 para homens e 13,6 para mulheres. E o que é o hematócrito? Então, o hematócrito é o volume da massa eritróide de uma amostra de sangue e expressa em percentual do volume desta. Como eu disse a vocês, os contadores automatizados, eles já fazem o cálculo direto, já saem bem direitinho. Mas nós precisamos saber que para saber o valor do hematócrito, eu pego o valor do VCM vezes as hemácias, certo? E ele vai correlacionar o resultado com a viscosidade sanguínea que os eritrócitos estão. E valor de referência de 47 para homens e 42 para mulheres. Índices hemantimétricos, e aí é onde está a casca de banana, né? Porque muita gente não sabe fazer os cálculos e isso é um assunto extremamente importante, é decoreba mesmo, que todo biomédico precisa saber. Então, Germano quer VCM, volume corpuscular médio, e aí ele determinou o volume médio de cada hemácia. Como é que eu faço o cálculo? VCM é igual ao hematócrito vezes 10 dividido pelo número de hemácias, ok? E o valor normal de referência é de 81 a 95 fentolitros, dependendo de cada laboratório, como eu disse a vocês. Através do VCM, eu vou classificar a anemia em macrocítica, microcítica ou normocítica. Quando é que eu tenho uma hemácia normocítica? Quando o VCM dela está dentro do valor de referência, que nesse caso aqui é de 81 a 95. Quando é que eu tenho uma hemácia macrocítica? Quando eu tenho o valor maior do que o valor de referência. Quando é que eu tenho uma anemia microcítica? Quando eu tenho o valor
do VCM abaixo do valor de referência. Então, é muito simples, pessoal. E o HCM, que é o conteúdo médio de hemoglobina por eritrócitos. O HCM, junto com o CHCM, ele vai ver o tom, a quantidade de hemoglobina através da coloração que ele avalia. Então, para eu saber o cálculo do HCM, eu vou saber que é hemoglobina vezes 10 dividido pelas hemácias. Em valores normais, nós temos de 26 a 32. E o CHCM é a hemoglobina dividido pelo hematócrito vezes 100. Nós temos como valor de referência de 32 a 36%. O HCM e o CHCM vai classificar a anemia conforme a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. E aí, quando eu tenho um HCM acima do valor de referência, eu digo que essa anemia é hipercrômica. Quando eu tenho abaixo do valor de referência o HCM e o CHCM, eu digo que essa anemia é hipocrômica. E quando eu tenho o HCM e o CHCM dentro do padrão, dentro do valor normal, eu digo que essa anemia é normocrômica. Ok. Dúvidas, perguntas, questionamentos, angústias? Vamos lá, pessoal, interage. E o que danada é RDW, Germana? Ele vai avaliar a anisocitose celular no sangue. O que é isso? A diferença de tamanho de uma hemácia para outra. Então, ela vê em valores normais de 11 a 14,5%. Ok? E a avaliação qualitativa? Eu vou ver o tamanho, a distribuição, a coloração, a forma da hemácia, as inclusões e a maturidade celular dela naquele momento. Com o tamanho, eu avalio se o eritrócito é macro, normo ou micro. Como também eu posso avaliar a homogeneicidade do tamanho. Já a anisocitose acontece quando não há homogeneicidade no tamanho eritrocitário e é expressa pelo RDW, que eu acabei de falar para vocês. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma hemácia normocítica, normocitose, né? Veja que o tamanho celular de uma hemácia para outra está praticamente o mesmo. Então, essas são hemácias normo, beleza? A diferença de macro, hemácias bem grandes, para normo. E a microcitose, que são hemácias menores, né? Anisocitose, como vocês podem ver aqui, são diferenças nos tamanhos das hemácias, uma bem grandona, uma pequena, uma intermediária. A coloração, ela infere o conteúdo hemoglobínico através da coloração, como hipo, normo ou hipercromia. Vamos ver em foto. Normocromia, as hemácias estão coradas praticamente da mesma forma. Hipocromia, eu tenho as hemácias pouco coradas. É tanto que nesse caso aqui elas têm forma de alvo, com meio branco, porque elas têm pouca hemoglobina. E a hipercromia é quando eu tenho uma hemácia bem grande, bem corada. Olha a diferença, hiper e hipo. E aí, qual a conclusão que a gente tira dessa questão? A anemia, ela é uma doença que acomete milhões de pessoas a cada ano, certo? E é uma doença tipicamente curável. Então, quando eu tenho uma anemia microcítica e hipocrômica, eu estou falando em anemia ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro. Então, a alternativa onde eu tenho anemia por deficiência de ferro, ele ainda fez uma pegadinha. Ele botou o nome científico. Anemia perniciosa ou ferropriva. Então é isso, pessoal. Quem gostou, dá joinha. Se inscreve no canal. Passa aqui mais vezes, vê. Tira dúvidas. Dá mais sugestões de aula. É isso aí.
Muito obrigada a vocês e até a próxima. Tchau!